O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Seja bem-vindo e bem-vinda para mais um momento de leitura, de escuta e reflexão da Palavra de Deus. Feliz Natal, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois da noite silenciosa de Belém, depois do choro do menino na manjedoura, a igreja nos convida hoje, nesse dia santo, a ir mais fundo. Se ontem contemplamos o Deus que nasceu, hoje somos convidados a contemplar quem Ele é desde sempre em nossa vida. Antes de ouvirmos o evangelho desse dia, é importante aquietar o coração, porque esta palavra não se explica apenas com a mente, ela se acolhe com o coração. O que vamos escutar hoje não é apenas um relato de um nascimento, mas a revelação do mistério externo de Deus que decidiu morar entre nós. O evangelho de hoje está em João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de tudo, junto de Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo que existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, vindo ao mundo. Ilumina todo ser humano. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que é seu e os seus não o acolheram. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existe antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, uma breve homilia para esse dia santo. No princípio era o Verbo. João, no começo do Evangelho, nos fala com uma manjedoura, mas com também muita eternidade. Começa o Evangelho na manjedoura. Ele nos leva para antes do tempo, para antes da história, para antes de tudo. E isso é importante, porque o Natal não é apenas Deus que começa a existir. É Deus que sempre existiu, escolheu se aproximar do ser humano. O menino que vimos nascer em Belém não começou ali. Ele veio do seio do Pai, ele vem da eternidade, ele é Deus. E João diz algo que precisa ecoar dentro de nós hoje e sempre. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não fingiu ser humano. Deus não passou perto de nossa dor somente. Deus não observou de longe. Ele se fez carne. Ele assumiu nossas fragilidades, nossos limites, nossas lágrimas. Ele entrou na nossa história para nunca mais sair dela. Talvez hoje, em meio às alegrias, às festas e também às dores do Natal, muitas vezes, você se pergunte: onde está Deus? E o Evangelho responde: Ele está aqui, Ele está na carne, Ele está na vida real, Ele está no ordinário, Ele está nas luzes e também nas sombras. A luz brilha nas trevas, as trevas não conseguiram vencê-la. As trevas existem, não têm última palavra sobre a luz. As trevas não têm.
A luz de Cristo a venceu. João é muito sincero ao dizer: veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Isso dói por demais. Dói perceber que Deus se aproxima e nem sempre nós o reconhecemos. Dói perceber que Jesus bate a porta e muitas vezes encontra o coração nosso muito ocupado. E talvez esse evangelho seja também um espelho para todos nós. Não para acusar, mas para despertar nosso viver. Será que eu tenho acolhido o verbo de Deus na minha vida, na minha rotina, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos? Mas o evangelho não termina na rejeição. Ele termina na esperança. A todos os que receberam, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. O Natal não é apenas sobre um filho que nasce, é sobre filhos que renascem, é sobre homens e mulheres que redescobrem sua identidade. Você não é apenas alguém que sobrevive, você é filho, filha, você pertence. E João diz que sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Deus não vem com conta, ele vem com abundância. Ele não mede amor, ele derrama. Ele não calcula perdão, ele oferece. Talvez este Natal seja o tempo de deixar Deus amar você sem nenhuma resistência. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários nesse dia uma frase simples: eu acolho o verbo de Deus. Às vezes, esse pequeno gesto já abre espaço para que Deus habite mais profundamente em nós. Porque hoje celebramos algo intenso, algo imenso. O Eterno entrou no templo, a luz entrou na escuridão, o Verbo entrou na carne. E quando Deus entra, nada permanece igual. E nesse Natal, Deus nascendo em nossa vida, nada permaneça igual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Quero desejar a todos aqui um feliz e um abençoado Natal. E se você tiver a oportunidade, vá à Santa Missa celebrar o dia do Natal junto com sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você, sobre toda a sua família, a bênção do Deus misericordioso no amor. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e Feliz Natal!